Olá, estamos começando mais um programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Meu nome é Ney Herman e muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. O tema de hoje, eleições europeias. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o doutor em comunicação Sérgio Gadini, que também tem um amplo conhecimento sobre política internacional e nacional. Obrigado pela sua participação no programa de hoje, professor. Olá, obrigado pelo convite, satisfação em participar aqui deste diálogo extremamente atual e necessário. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. E Iniciativa Cartuchos. Tudo é informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, eleições europeias. Pode parecer distante da nossa realidade aqui em Ponta Grossa, mas não é. Ao longo do século XX, a Europa provou ser um caldeirão de ódio devido ao nacionalismo extremo, devido à extrema-direita, extrema-esquerda, enfim, um ódio tanto ligado à política como, literalmente, às paixões nacionais. E isso tem crescido nesse começo de século XXI, a exemplo do que aconteceu em décadas passadas. Houve um esforço muito grande de várias lideranças que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial no intuito de fazer com que a Europa vivesse em paz. A União Europeia é fruto disso e o Parlamento Europeu também. Há poucos dias tivemos a eleição do novo Parlamento Europeu e houve um crescimento significativo do Partido Verde, o que surpreendeu muita gente. Diga-se de passagem, a expectativa era que esse nacionalismo extremo tivesse um crescimento profundo e acabasse desestabilizando a União Europeia. Como aconteceu com a Inglaterra, por exemplo, com a saída da União Europeia. Houve uma votação, isso foi aceito e acabou gerando uma série de problemas para a Inglaterra. Problemas que a gente vai abordar no programa de hoje. Vamos agora conversar com o nosso convidado, o professor Sérgio Gadini, que é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de jornalismo e no curso de mestrado em jornalismo da UEPG, também, diga-se de passagem, um amplo conhecedor da política internacional e nacional. Professor, esse breve resumo que eu fiz, é importante a gente lembrar que nós participamos dos conflitos, seja da Primeira e da Segunda Guerra. Nós tivemos uma participação, inclusive, importante, não foi assim insignificante, no palco italiano, ou seja, no cenário italiano da Segunda Guerra Mundial. Ajudamos os aliados a vencer a guerra. E, recentemente, eu entrevistei um outro professor de jornalismo, falando justamente sobre um livro que ele escreveu sobre os jornalistas brasileiros que cobriram a Segunda Guerra Mundial, um livro esse chamado Crônicas de Sangue, que demonstra que realmente a participação do Brasil foi importante no conflito. Menciono isso porque algumas pessoas podem achar que as eleições europeias não têm relação conosco. As eleições ao redor do mundo, devido ao grau de conexão comercial, têm importância. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos representou um avanço da extrema-direita. Nem os republicanos gostam de fato de Trump. Mas existe algo que é inegável. A economia americana teve um processo de recuperação com algumas medidas que ele tomou, como, por exemplo, a redução de impostos, que acabou fazendo com que houvesse um giro na economia. Isso deixou muita gente animada ao redor do mundo. Macri se elegeu na Argentina, Bolsonaro no Brasil, e havia expectativa que os extremistas também conseguissem uma vitória no Parlamento Europeu. Isso não aconteceu. Mas uma surpreendente vitória dos verdes, que tem uma preocupação ambiental clara, mas também uma preocupação com justiça social, surpreendeu muita gente. Que leitura pode ser feita desse cenário com a construção desse novo Parlamento Europeu, que tem, com seus vários países, 750 cadeiras aproximadamente? Bom, Ney, em primeiro lugar, de fato, a relação hoje no mundo globalizado, onde nós temos informação nas mais diversas áreas das ações de outros governos no mundo todo, impacta qualquer país. Não há como pensar em se isolar, fechar a fronteira e acreditar que aqui é melhor do que lá, ou o que quer que seja. Vamos lá. Há poucos dias, a Alemanha e a Noruega ameaçaram sair do Fundo Amazônico. O Fundo Amazônico é um fundo que é mantido por países que defendem acordos climáticos e a proteção de áreas ambientais. O atual governo
ao rever a composição do Fundo Amazônico, que tem basicamente representantes de todos os estados da Grande Amazônia, ao ameaçar rever também o Código Florestal de 2011, 2012, que já ampliou significativamente áreas, a redução de áreas que estavam sob proteção ambiental, que já era considerado por diversos representantes de setores ligados ao meio ambiente no Brasil como um acordo de risco, o Código Florestal nosso em vigor. Esse atual governo, ele, em primeiro lugar, no acordo com setores ruralistas, revendo, e agora, há poucos dias, o ministro do Meio Ambiente também propondo uma reformulação do Conselho do Fundo Amazônico. Esta iniciativa simples, que aparentemente não tem nada a ver com a gente, coloca em risco o próprio fundo, porque a Alemanha e a Noruega, que ameaçam sair, elas apenas estão colocando em xeque essas decisões do atual governo brasileiro por ações ambientais. Que relação isso tem a ver com o resultado das eleições europeias? A preocupação com o meio ambiente significa a preocupação com a água, com a defesa da água, que é, hoje, sem dúvida, um dos grandes patrimônios naturais que a gente tem que pensar em defesa, tem que pensar em estratégias de proteção, fundamentalmente para garantir a qualidade de vida humana. Não é? É nesse cenário que os movimentos, os partidos e as organizações ambientais também cresceram na Europa. Não é? Na atual gestão que está encerrando agora do mandato do Parlamento Europeu, que tinha uma maioria muito tranquila de dois grandes blocos, um chamado Frente Popular, não é? Que é considerado um bloco ligados a deputados nos 28 países que se identificam mais com o que eles chamam de centro-direita, e um bloco que também era hegemônico, quer dizer, esses dois grandes blocos formavam mais de 50% do total. Não é? E o outro grande bloco eram os democratas e socialistas. Esses dois grandes grupos, até o momento, mantinham uma hegemonia assim, tranquila. Não precisavam de diálogo, não que não precisassem de diálogo, mas não precisavam de composições nas votações centrais com os demais grupos. A partir de agora, 2019 até 2024, a atual legislatura do Parlamento Europeu vai precisar também discutir com os demais blocos, porque esses dois grandes blocos formam cerca de 45%. Então eles também reduziram. O que a gente tem? E uma fragmentação dos demais grupos. Entre eles o crescimento aí, então. Veja, se os dois grandes blocos têm cerca de 45% e os movimentos ambientais, o chamado Partido Verde, né, a frente, tem mais de 9%, ainda que 9% aparenta ser pouco, em um cenário bastante fragmentado, em que você tem 8 ou 10 blocos, isso é muito expressivo, não é? Inclusive, a imagem que a gente tem quando olha para a Europa é de que o governo da França, por exemplo, Emmanuel Macron, é considerado para nós, olhando daqui, como um governo de direita. E lá no parlamento ele é considerado de centro-direita no Parlamento Europeu. O bloco dele, o bloco ao qual ele faz parte, que integra cerca de 14% do atual parlamento eleito no fim de semana, tem 14%. E esse não está junto com o bloco hegemônico. E é o terceiro maior bloco. Então é bastante fragmentado esse cenário. Não é? Se juntar todos os blocos, mesmo quando a gente diz a extrema-direita, que é contra o Parlamento Europeu, que votou pelo Brexit, pela saída da Grã-Bretanha da zona do euro, não é? Se a gente pegar os diversos grupos, eles ficam em torno de 20%. Os três grupos considerados de extrema-direita, não é? Que inclui a candidata novamente ao governo francês, a Marine Le Pen, que foi um dos partidos mais votados na França, mas mesmo assim uma votação não tão expressiva, 23% em nível nacional, não é? Você não pode dizer que essa votação foi um arraso do ponto de vista da composição, não é? E esse grupo da extrema-direita, então, se juntar todos esses três blocos da extrema-direita, eles ficam em torno de 20%. Então, a gente olhando daqui, aparentemente é um cenário tranquilo, mas mostra, em primeiro lugar, uma pulverização, uma fragmentação de uma realidade política que era mais ou menos hegemônica em dois blocos. Essa é a primeira referência. E a segunda, como você bem apontou, o crescimento dos ambientalistas, que vem na esteira do crescimento desses problemas ambientais no mundo. Professor, tem
algo que eu preciso mencionar aqui, já que o senhor falou da questão da água potável. Alguns anos atrás, eu fiz uma entrevista com um especialista em extração de água mineral, ou seja, ele cava poços artesianos, e ele disse que nós poderíamos, sim, no futuro, passar por uma guerra mundial em virtude de água potável. O que pode parecer estranho, não é tão estranho assim. Nós já tivemos conflitos, inclusive internos, brigas entre fazendeiros, por exemplo, por conta de nascentes de água. Sem água não tem lavoura, não tem criação de gado, né? Então, realmente, a água potável é um recurso precioso. Mas, ao ponto de gerar uma guerra, eu sinceramente fiquei um pouco surpreso com a declaração daquele senhor naquela ocasião. Isso faz uns 10 anos aproximadamente. Um pouco mais do que isso, talvez. Agora, no que se refere aos dias de hoje, mesmo com uma tecnologia bem avançada por parte de Israel em dessalinização da água, ou seja, transformar a água do mar em água potável, essa tecnologia é cara. Isso significa que não é de todo impossível pensar nessa possibilidade. Não só a água, mas outros recursos naturais também. É bom lembrar que, em virtude de recursos naturais, a Europa literalmente escravizou a África inteira, né, dividindo a África em nações imaginárias que hoje enfrentam conflitos internos terríveis por conta de etnias que foram forçadas a conviver juntas, né. Agora, quando a gente imagina esse cenário onde os verdes prosperam, isso significa que, obviamente, existe toda uma preocupação com a questão ambiental, é claro, isso é fácil de ser compreendido, até pela história desses partidos, mas também com a justiça social. O senhor acredita que isso deve ter um reflexo também em outros países do mundo? Não digo com uma vitória, por exemplo, a presidência da República, mas com o crescimento em outros continentes desse mesmo viés ideológico? Sim, Ney, é uma das possibilidades, principalmente porque é fundamental pensar em desenvolvimento sustentável, em desenvolvimento socioeconômico, capaz de preservar o meio ambiente. Essa é a grande chave dos modelos desenvolvimentistas, porque não há nenhum um inconveniente em dizer que você tem que criar mecanismos de desenvolvimento socioeconômico e garantir a preservação ambiental. No mundo todo é isso. Essa onda que cresce na Europa é esse o tom. Ninguém é contra desenvolvimento, ninguém é contra a empresa, ninguém é contra determinadas explorações naturais. O que você precisa é ter limite. E o que é limite em relação à água? No Brasil, nós não precisamos de tecnologia de dessalinização, principalmente porque nós estamos muito bem abastecidos. Qual que é o problema? É preservar o que tem. E preservar o que tem não precisa grandes recursos, é apenas buscar mecanismos, por exemplo, pelo básico. As cidades não podem mais ser sequer pensadas em qualquer dimensão sem saneamento básico. As grandes empresas industriais não podem mais poluir. Aí você vai dizer, mas a gente já tem leis para isso. A gente já tem leis, mas não custa lembrar que o atual governo liberou recentemente mais de 30 agrotóxicos que no mundo todo são proibidos. Essa iniciativa coloca um freio naquilo que se entende como um desenvolvimento sustentável. Quando a gente diz que a indústria limpa, os grandes projetos de desenvolvimento e inclusão econômica do mundo vêm de setores que não precisam poluição, não é um discurso retórico, é um discurso que, se você pegar a grande referência da economia europeia, nós estamos falando de mais de 500 milhões de pessoas, ela é de serviços de exploração turística, exploração na lógica de tentar preservar o que tem. Não tem destruição ambiental, não é? Você tem um cenário onde as pessoas circulam, onde as pessoas vivem em grandes cidades, com custos razoáveis de sobrevivência, não é? Onde estão os grandes problemas? Passa a ser o quê? Especulação imobiliária. As grandes cidades que dependem da especulação imobiliária e têm um menor número de pessoas com casa própria, elas geram desigualdade, porque essas pessoas repassam parte do salário mensal para manter condição de moradia. O que elas fazem quando elas não conseguem mais ficar nesse setor de aluguel? Elas se obrigam a morar cada vez mais longe. E aí você impacta o quê? Transporte. Então os acordos climáticos envolvem também a gente pensar alternativas de transporte coletivo ambientais, defensáveis, que não gerem
mais poluição. Esse debate ele é muito recente no Brasil, mas é bom lembrar que a gente teve, né, uma conferência no Rio de Janeiro em 92, que ficou mundialmente conhecido como a ECO 92, que estabeleceu pactos em defesa do desenvolvimento sustentável, em defesa dos recursos naturais. E aí a água, de fato, é o que você falou, ela é considerado um recurso essencial para a vida humana, não é? Então, mais do que pensar em tecnologia para puxar a água do mar para utilizar para consumo, nós temos que pensar que a gente está em cima de grandes reservas naturais que nós temos a obrigação de preservar para as próximas gerações. Um vereador de Ponta Grossa tem a obrigação de pensar que é inadmissível que a gente tenha na cidade plantação com o cultivo usando agrotóxico na área urbana de Ponta Grossa. Isso é inadmissível. Então tem que pensar que esse debate, essa preocupação crescente no mundo com o meio ambiente, ela impacta aqui com a gente. A saída da ameaça da Alemanha e da Noruega de não mais repassar dinheiro do seu orçamento anual para o Fundo Amazônico é porque elas não confiam num governo que libera uso de agrotóxico onde eles não permitem mais, e também não confiam em governo que revê a composição do Conselho do Fundo Amazônico. Eu entendo. Professor, além dessa questão dos verdes, da preocupação ambiental, que eu acho que é justa, né? Embora, obviamente, é preciso ter um certo bom senso nessa hora. Por exemplo, não se pode cortar pinheiro nenhum. Se o pinheiro ameaça cair sobre casas e matar alguém, você tem que cortar o pinheiro. Não tem outra saída. Você não vai tirar as casas em volta de um pinheiro velho, né, e moribundo. Você vai cortar o pinheiro e vai plantar outro pinheiro. É uma questão de bom senso, né? É uma questão de bom senso, de manuseio dos recursos naturais. Mas é lógico que isso deve ser aplicado em praticamente todas as tendências. Embora essa preocupação ambiental seja compreensível, realmente essa questão da liberação dos agrotóxicos foi uma decisão polêmica, se coloca em risco a vida das abelhas que são essenciais à polinização, e aí nós precisamos passar por uma série de outras discussões, acho inclusive que vou acabar fazendo um programa só sobre isso, mas tem um outro aspecto que eu preciso explorar também nisso que aconteceu no Parlamento Europeu. Quer queira, quer não queira, a extrema-direita ficou com 23% do parlamento. Contando todos os blocos das exatamente. Sim. Não existe uma direita, são várias direitas, né? Essa extrema-direita nacionalista, ela tem um impacto complicado, porque o que eles defendem é a dissolução da União Europeia. É isso que eles defendem. Foram para o Parlamento Europeu, mas o que eles querem é a dissolução e a volta para os Estados nacionais. Né? Eles querem voltar para o passado. E, sinceramente, eu não sei se é a melhor alternativa para a Europa, levando em consideração tudo o que os países europeus já fizeram de negativo ao longo da história da humanidade no que se refere a conflitos, especificamente conflitos. E quem esteve ajudando esses partidos de extrema-direita com suas estratégias de marketing, de novo, Steve Bannon, que ajudou Donald Trump na sua eleição nos Estados Unidos, principalmente nas redes sociais, que ajudou Bolsonaro aqui no Brasil, se eu não me engano também teve uma pequena participação na eleição de Macri na Argentina, e também na saída da Inglaterra, né, do bloco europeu, que a gente já vai discutir um pouco mais à frente isso. Também ajudou os parlamentares de extrema-direita a tentarem conseguir um assento, alguns parlamentares, obviamente, a conseguir assento no Parlamento Europeu. Esse profeta da extrema-direita, ele é inegavelmente um bom profissional de marketing. Né? Assim como foi Duda Mendonça quando pintou Lula como Papai Noel, né? Que não era. Né? Mas, de qualquer maneira, o que a extrema-direita tenta vender é comprado por uma parte da população. Isso também não é complicado, ou seja, essa ingerência, porque as pessoas olham para os Estados Unidos e para Donald Trump e o sucesso realmente efetivo que ele teve com a economia americana, pelo menos por enquanto. Há quem diga que ele está criando uma bolha de consumo, essa bolha de consumo vai estourar e vai causar uma nova crise. Mas esse discurso e esse bom desempenho de Trump na economia norte-americana não alimenta a possibilidade, a esperança de que todos façam as mesmas coisas?
ou seja, que outros governos consigam os mesmos objetivos, né, que alcancem os mesmos objetivos que Trump, por enquanto, alcançou em algumas áreas? Então, Ney, aí tem que considerar que alguns analistas que conhecem bem de perto a realidade norte-americana dizem que parte desse suposto sucesso da gestão Trump deve-se a algumas consequências ainda da era Obama. Só foram 8 anos da era Obama. Então, eu acho que essas análises bastante empolgadas com o que se vê em relação ao Trump, é preciso um pouco de cuidado. Até porque o que os Estados Unidos fazem em relação à China para tentar sobretaxar produtos também vai ter um preço. Então, pode ser que um setor da indústria norte-americana ganhe com isso, mas um setor vai perder. Porque os Estados Unidos também dependem hoje já de muitos produtos chineses. Então, um setor vai perder. A ilusão de que o Brasil poderia tomar uma decisão similar já é sentida aí. Há uma expectativa agora, nos primeiros 4 meses, o PIB brasileiro decaiu. Não é? E a expectativa é de que ele não cresça nos próximos 4 meses. Então, esta leitura de que o Brasil não tem condição, por uma série de razões, de trucar, por exemplo, a China, economicamente, seria uma péssima iniciativa, e os ruralistas hoje já pagam parte disso, não é? Seja do ponto de vista da carne, da soja, dos principais produtos, não é? Tem um preço alto, ou mesmo o mundo árabe, a referência de fazer aliança com determinados países pequenos, como é o caso de Israel, envolvendo crenças religiosas e tentando iludir parte da população de que isso não tem nada a ver com o impacto econômico, vai impactar economicamente. Não é? Nós estamos falando de um mercado que vende frango, principalmente, para cerca de 400 milhões de árabes. Não é? Então, essas leituras apressadas que olham alguns países e vislumbram que é fácil tomar iniciativas similares, elas são muito atravessadas porque elas desconhecem relações de mercado internacional. Não é? A ilusão em relação à Argentina. A eleição do Macri de 2015 prometia voltar a um modelo de dependência do Fundo Monetário Internacional, coisa que estava ultrapassado desde os anos 90 no mundo todo. A ideia de que os países precisam buscar recurso de bancos internacionais para fomentar desenvolvimento nacional é algo ultrapassado. Desde os anos 90 nenhum país mais quer esse dinheiro, porque ele sabe que é um dinheiro que amarra, compromete o país. É mais ou menos o que nós temos em relação aos bancos. Quando a gente diz que quem manda no Brasil é um conjunto de grupos empresariais e o principal setor é o mercado financeiro, nós não estamos falando nenhuma besteira, porque qualquer um de nós, Ney, que agora nos acompanha aqui, que vive em Ponta Grossa, que vive em Castro, que vive em Carambeí, ele depende dos bancos. Ele depende cotidianamente de cartão de crédito, mesmo que ele não dependa do saldo do cartão de crédito, ele usa aquilo como um serviço. E toda vez que você usa, você alimenta um dos setores mais lucrativos na economia brasileira. Né? Então, esse modelo de economia global deixa os países, e por consequência os governos devem ter sempre muito bom senso em olhar esta balança, esta variável no mundo. O sujeito que ousa acreditar que por entrar numa igreja de um determinado grupo, ele pode romper com outro grupo de países do mundo, ele tem uma visão absolutamente equivocada do ponto de vista político, econômico, humano, inclusive. Porque a incapacidade de dizer que nós precisamos conviver com grupos e crenças de todas as abordagens, mas nós temos que, fundamentalmente, quando a gente assume alguma responsabilidade, você tem que pensar em como resolver esses problemas. E o Brasil hoje é uma grande nação, nós estamos falando de 209 milhões de pessoas. Não é? Isso nos coloca uma responsabilidade, mesmo um deputado estadual, um deputado federal eleito por Ponta Grossa, pela região de Ponta Grossa, tem que ter essa noção, tem que ter essa responsabilidade de que ao votar em projetos que são atropelados no Congresso Nacional ou mesmo na Assembleia Legislativa, ele não está agradando o governo de plantão. Ele pode estar simplesmente destruindo os próximos anos do país. Quer dizer, esse modelo, essa crença de pessoas que são eleitas como representantes e não têm essas leituras, não tem essas análises, em outros termos, conhecem um pouco do mundo no que diz respeito à política, à economia, é muito sério para o Brasil isso. Não significa que a gente só tem que eleger pessoas esclarecidas, só tem que eleger intelectuais. Nós temos que eleger pessoas de todos os setores sociais, mas fundamentalmente dispostos a aprender também, a entender, a ler e conversar com pessoas. O que o Macri fez em 4 anos de governo, é provável que ele pague um preço muito caro agora.
não é? Porque ele prometeu dar uma virada na Argentina em 4 anos e que devolveu a Argentina para um modelo dependente economicamente, não é? A Argentina tem uma população do tamanho de São Paulo, cerca de 45 milhões de pessoas, mas tem uma área geográfica fantástica, extremamente grande, não é? Mas o modelo de tornar a Argentina dependente economicamente ao sistema financeiro internacional é a pior das opções possíveis, não é? E parte da Argentina acreditou nisso, vai dizer, mas os argentinos acreditaram. Sim, naquele momento 35% da população da Argentina votou nele, e ele foi eleito, não é? Tá bom? É a opção deles, assim como o Brasil também já elegeu presidentes e dirigentes que depois viu que foram grandes equívocos, não é? O Paraná não tinha orgulho de ter um governo como o Beto Richa, e hoje, onde estão os aliados do Beto Richa em Ponta Grossa, não é? Ah, mas ele fazia um bom governo. Não, bastava você ter uma análise um pouco racional para ver que despejar dinheiro em determinadas regiões sem projeto ou negociar com determinados grupos empresariais sem a transparência que a gestão do dinheiro público precisa, não é algo aceitável em nenhum lugar do mundo, não é? Então nós temos que acompanhar, nós temos que ver, monitorar os governos, monitorar os gestores e cobrar que todos os nossos representantes entendam também que votações aparentemente simples, elas têm responsabilidades, não é? Vamos voltar nesse modelo que você falou aí, os nacionalistas na Europa, de repente, vão lá e propõem que, se sairmos da zona do euro, nós vamos ganhar muito dinheiro. Esse modelo que você diz desses grupos, né, de assessoria de rede social, não é? Como é o caso do Steve Bannon e muitas outras empresas no mundo fazem, que é de prometer coisas fáceis, tem uma parte da população que embarca nessa, não é? Que é uma solução fácil, o cara vai resolver de forma muito rápida, e aí as coisas são atropeladas. Professor, a gente vai continuar com esse assunto daqui a pouquinho. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. E Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o terceiro bloco, o tema de hoje, eleições europeias. Comigo no estúdio o professor Sérgio Gadini, que é professor do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do curso de mestrado em jornalismo da UEPG, com amplo conhecimento em política internacional e nacional. Nós demonstramos no bloco anterior que o resultado das eleições europeias, com um quadro mais pulverizado de forças políticas, tem sim um reflexo no cenário internacional. Isso inclui o Brasil, atinge inclusive Ponta Grossa, aqui no Paraná, no interior do Paraná. Nós temos um crescimento dos verdes, o que demonstra que os europeus que despejam um dinheiro razoável aqui na América do Sul têm uma preocupação ambiental, e esses verdes, os integrantes dos partidos dessa linha ideológica, também têm um viés muito voltado para a justiça social. Tivemos também um crescimento, sim, da extrema-direita, com base no discurso criado por Steve Bannon, que seria um dos principais consultores de marketing em redes sociais, que ajudou a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e também de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Nós terminamos o bloco anterior, professor, falando justamente do crescimento e do impacto que pode ter negativo na economia por parte dessa linha de pensamento, dependendo de como ela é aplicada, que isso fique bem claro. É inegável que Donald Trump teve sucesso, pelo menos por enquanto. Tá? Existe, sim, a expectativa negativa de uma bolha de consumo que pode estourar, gerando uma nova crise. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei, tomara que não aconteça. Na Argentina, o presidente Macri realmente se inspirou no modelo que pode gerar dependência econômica do Fundo Monetário Internacional, e isso acaba gerando uma certa preocupação em diversos empresários argentinos, no povo argentino como um todo, mas é uma decisão que cabe a eles, dentro do processo democrático. E estou apenas resumindo a conversa do bloco anterior, e nós tivemos aqui, com esse resultado do Parlamento Europeu, da eleição do Parlamento Europeu na União Europeia, um recado claro que essa é uma força política expressiva e que deve ser respeitada, mas que prega, na prática, a dissolução da União Europeia, ou seja, a volta aos Estados nacionais, como fez a Inglaterra saindo da União Europeia, o Brexit, né?
Então, tivemos a saída e óbvio que isso não ajudou a economia da Inglaterra por enquanto. Pelo contrário, a Inglaterra achou que iria sair com lucro da história e está saindo com prejuízo. É óbvio, sim. Né? Então, isso era óbvio para quem via de longe, né? Porque se eles não querem mais contato com a União Europeia vai fazer negócios com outras pessoas, não necessariamente com os empresários ingleses. Eu não sei se a Inglaterra achou que ia sair de maneira intocada do processo, mas não foi o que aconteceu. É isso que o senhor se refere, ou seja, é desse prejuízo que o senhor fala? Na Europa, sem dúvida, Ney, porque a campanha da saída, de que saindo da zona do euro, a economia inglesa iria melhorar, foi a base da campanha desses defensores da saída, não é? E aí, hoje, eles estão sendo questionados oficialmente por vender algo que era uma inverdade. Porque eles faziam projeções de que nós saindo vamos ganhar tanto. E isso era irreal. Ou seja, uma campanha pautada numa fake news. E aí hoje eles estão sendo questionados por isso. Tanto que a primeira-ministra que entregou o cargo agora, Theresa May, ela prometeu fazer essa transição, essa saída negociada, garantindo que a Inglaterra não teria prejuízo. Isso não vai acontecer. E ela entregou o cargo. Está passando para alguém do mesmo partido dela, que é o Partido Conservador, para ver se consegue. Eles têm até outubro para sair, para apresentar uma negociação, ou sair sem levar nada. Esta é a referência deles. Né? Os exemplos, o exemplo mais comum que os defensores da zona do euro dizem é: se você entra como sócio em um clube e você resolve sair, você pode sair, mas você não pode levar o clube. E essa é a situação da Inglaterra. Ela estava em um bloco economicamente forte e parte da população foi lá pautado numa campanha, norteada por uma campanha que prometia lucros, prometia melhoria da economia e coisa que não vai acontecer. Cada vez mais próximo disso, esses defensores da campanha se desgastam porque eles se dão mais próximo da realidade. Parte desses britânicos já se arrependeu, mas a legislação deles diz que não pode fazer um novo plebiscito sobre o mesmo tema. Então eles vão ter que encarar essa decisão dura de sair e pagar um preço nos próximos anos. Né? Esta é a situação deles. Eles ainda elegeram parte desse parlamento de extrema-direita, os conservadores. Né? Então, portanto, se eles saírem, eles vão reduzir ainda mais a faixa da extrema-direita nacionalista do Parlamento Europeu. Essa é a situação deles hoje. Ou seja, pautada em promessas de que iria recompor o poder aquisitivo, iria recompor a economia inglesa, parte da população embarcou em uma conversa fiada mesmo, literalmente. Não é? Essa é a situação. O que isso tem a ver, Ney, com campanhas que a gente com frequência ouve, promessas de rede social, que você resolve, basta votar que o cara resolve de uma forma ou de outra. Se não resolve pela caneta, resolve pela força física, não é? São promessas ilusórias, inverdades. E isso tem um preço, pode ser quem paga, em última instância, em todas as ocasiões, é a grande maioria da população. Então, quando você tem uma grande maioria pobre, como é o caso do Brasil, quem vai pagar são os pobres. Não é? As grandes promessas para resolver a economia brasileira, reforma tributária, reforma da Previdência, quem vai pagar é a grande maioria da população, são os pobres. Não é? Se você pega na Inglaterra, não é muito diferente. Quem vai pagar o custo desta saída da zona do euro, de fato, é a grande maioria da população, que não chega a ser pobre como a população brasileira, mas é uma população que tem um baixo poder aquisitivo. Qual a diferença? Aí é importante, né, a gente situar o seguinte, ó. A geração que tem hoje 20 anos, quando, na prática, são 2 décadas de experiência da zona do euro, integração. E esses países, eu tive a oportunidade de morar em Lisboa, no início da zona do euro, em 2001. E em 2017, agora, eu morei mais 6 meses na Espanha. A situação, a mudança destes países em 20 anos, ela é muito, muito grande. Esses países que integraram a zona do euro. E, claro que eles têm políticas de restrição de imigrantes. Isso é triste, não é? É possível que você conheça alguém, né, quem está nos acompanhando, que conheça alguém que foi barrado em algum país europeu.
não é? Assim como pode ter sido barrado nos Estados Unidos, enfim. Essas políticas de restrição barram hoje na Europa, principalmente os africanos, não é? Por quê? Porque esses africanos, esses trabalhadores vão para a Europa em busca de emprego, como muitos brasileiros e muitos mexicanos e latinos tentam entrar nos Estados Unidos, não é? No desmonte da economia, na medida em que as economias fragilizam, a tendência é que esses estados se fechem. Então, a forma como você recebe os migrantes na Europa é um dos grandes temas políticos hoje, não é? Tem 3 grandes temas no debate no Parlamento Europeu hoje: migração, acordos climáticos, condições para desenvolvimento sustentável em toda a zona do euro e, por consequência, quem são os parceiros desses países, não é? E o terceiro é orçamento, para onde vai o dinheiro mesmo, não é? Quem controla, quem gesta e que condições você gesta esta economia, não é? Um país pequeno, vamos pegar o caso de Portugal, que está na zona do euro, ele tem um governo nacional em Portugal, mas ele tem as diretrizes do mercado, do Parlamento Europeu, de Bruxelas, que ele tem que seguir. E ainda que você padronize uma série de coisas, a zona do euro tem um negócio interessante que está integrado por diferentes línguas, né? Os países não precisaram mudar nada do ponto de vista cultural, eles apenas mudaram as diretrizes econômicas. Então, quando se diz que quem manda na Europa é a Alemanha, é porque, de fato, economicamente, a Alemanha é o país mais forte. Esta é a variável, não é? Tanto que, e não só economicamente, como o mesmo grupo que a Angela Merkel integra no parlamento, é o grupo hegemônico ainda, é esse grupo que tem na faixa de 25%, não é? Que é esse grupo forte, que a tendência é que eles elejam a gestão do Parlamento Europeu, não é? Então, quem tem 20 anos, vamos lá, Ney, quem tem 20 anos hoje na Europa, não pegou a parte anterior, nacionalista, não é? Não pegou a era dos estados nacionais que tinham estruturas próprias, economias com diretrizes exclusivas nos países, não é? Essa pessoa que tem 20 anos hoje, pegou esse cenário já andando, que com todas as dificuldades não retirou os direitos básicos do Estado de Direito, entende? Então ele pensa, ele não tem problema de saúde, porque ele tem um Estado que provê. Agora os migrantes não, os migrantes têm problemas, não é? Recentemente, e eles vão aumentar isso, recentemente o governo da França criou uma regra lá para tentar, nas negociações com os grupos de protesto, de que não vai mais aceitar que imigrante estude na França, que ele vai ter uma taxa diferenciada para cima. Ele vai pagar mais. Qualquer brasileiro hoje, se quiser estudar na França, vai pagar mais do que se pagava, ou até há pouco tempo a gente nada pagava nos países europeus. Não é? Bastava você ter convênio, que você ia lá, assim como eles, vem para cá, e a gente também não cobra, porque a história de que esse conhecimento deve ser partilhado, a gente tem que ter condições de transitar para além das fronteiras, para além dos países, é essa a regra básica do conhecimento no mundo todo. Não é? Então, quando eles começam a buscar cada vez mais mecanismo para restringir a circulação de imigrantes, esse é o grande problema deles. Mas o que a gente precisa reconhecer é que esses 28 países hoje que integram a zona do euro, eles têm uma economia relativamente protegida. Qual é o interesse, portanto, Ney, destes grupos que tentam, a partir de redes sociais, influenciar as eleições europeias? Eles querem implodir a zona do euro. A partir do quê? Qual que é a economia mais em ameaça hoje no mundo? Mais ameaçada? É os Estados Unidos. Não é? Os grandes grupos da chamada tecnologia digital, a sede nos Estados Unidos. Né? O grande concorrente deles, que é a China, que mais cresce, que tem o celular toda hora ameaçado de bloquear aqui, e é o que consegue rapidamente desenvolver produtos similares para competir no mercado internacional, é a economia que mais cresce no mundo. Né? Então, se você pegar o mundo em grandes blocos, essa economia ela é integrada. Não é? Não é uma fala de algum dirigente político qualquer que vai, o Brasil tem que se desenvolver por conta própria. Seria uma ingenuidade falar um negócio desses hoje, né? Nós precisamos dialogar no mundo, nessa economia globalizada, nós precisamos dialogar. O que a gente precisa? O que a gente não pode é dizer que todo mundo venha para cá, como até há pouco tempo se falou, se abriu o visto, não precisa mais de visto para moradores de diversos países do mundo, mas nós precisamos de visto para sair do Brasil. Essa é a questão. Então, você tem que ter contrapartida, você tem que dizer, eu quero que os canadenses venham para o Brasil, sem visto. Mas eu também quero que os brasileiros
quando quiserem ir ao Canadá, que também tenham a contrapartida. Então, um governo que faz um acordo desses e diz que todo mundo pode vir para cá e não precisa mais de visto, ele não quer incentivar a economia. Ele quer nos colocar reféns, porque ele não nos valoriza, ele não nos prestigia. Então, são ações muito pequenas que mostram que, para pensar um país, como nação, do ponto de vista de que nós temos que nos valorizar também, nós temos que valorizar o nosso conhecimento, nós temos que valorizar a nossa cultura, nós temos que valorizar a nossa economia, para além de dialogar com todos os países do mundo, com todos os representantes de governo, sejam eles de que grupos ou tendências forem, nós também precisamos mecanismos de valorização dos brasileiros. Professor, todas as ponderações que o senhor fez, elas são, obviamente, dignas de reflexão, né? E muitas delas eu sinceramente concordo. Em relação a alguns aspectos só, eu acho que são no mínimo controversos. Por exemplo, a política de imigração por parte da União Europeia. Eu entendo a situação deles. Se eles abrirem as portas, o mundo inteiro vai para lá. Eles não têm condições de manter o mundo inteiro. É a mesma coisa que você ter um salário específico que mantém a sua família e abrir a sua casa para que todo o bairro venha morar dentro. Não há como, né? Não existe essa possibilidade. Eu sei que é uma situação diversa dessa que eu estou exemplificando, mas não há como. Então, sinceramente, eu acho que tem que ter uma limitação na política de imigração, porque, senão, os países implodem através da explosão populacional, eu falo, literalmente, né? No caso também dessa teoria de implodir o bloco europeu para beneficiar a economia americana, lembra muito uma teoria da conspiração. Embora isso esteja ligado a uma visão de esquerda, existe também uma visão muito neurótica por parte da direita que acha, por exemplo, que a esquerda latino-americana quer montar a URSAL, né, o que é uma grande piada, né, porque é inviável montar a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Só pode ser piada, né? Tanto que foi alvo de chacota na internet com toda a razão, né? Mas essas teorias da conspiração, elas podem ou não ter uma fundamentação lógica. Há quem use como fundamentação para a URSAL aquilo que foi estabelecido, por exemplo, no Foro de São Paulo, que é muito complicado. Há quem diga que Fernando Henrique Cardoso, apesar de ser um intelectual de centro-esquerda, porque a social-democracia é uma tendência de centro-esquerda... Mas embora ele fez um governo de direita... Exatamente o que eu ia dizer agora. Embora ele seja um intelectual de origem de centro-esquerda, e antes disso, um pouco mais antes na vida dele, também de esquerda, inclusive querendo participar da Internacional Socialista, tudo, né? Apesar disso, na prática ele fez um governo neoliberal. Neoliberal. Né? E o PSDB hoje é um partido neoliberal. Nada contra, sim, né? Sim. Mas neoliberal. Uma das ponderações que o senhor fez no bloco anterior também, que eu fiquei um pouco surpreso assim, mas eu entendo o senhor, é onde estão os aliados de Beto Richa. Beto Richa até então não era tido como um corrupto ou coisa que o valha, né? Haviam algumas suspeitas, algumas denúncias, mas suspeitas todos têm de todos. Isso não significa que A ou B sejam culpados, né? Há quem defenda a inocência de Lula até hoje. Eu, sinceramente, acho que Lula não é inocente. Talvez na história do triplex realmente as provas sejam circunstanciais. Mas eu estou fazendo essas ponderações apenas para tentar chegar também num outro aspecto. Eu não gosto de falar muito, mas às vezes é necessário. Uma das razões da direita ter crescido no Brasil, por exemplo, como reflexo desse efeito mundial que aparece também no Parlamento Europeu, é o combate ao que se chama de marxismo cultural, né? E o combate à tentativa da esquerda de implementar uma ditadura. Eu fiz jornalismo na UEPG. Nenhum professor meu nunca tentou me doutrinar. Eu atesto isso sob juramento, se for necessário. Nunca. Mas eu já vi professores universitários tentando convencer os alunos à força, ninguém me falou, eu vi, à força de sua visão de mundo, né? E isso realmente é um equívoco, tanto à direita quanto à esquerda, né? Você não tem que convencer ninguém de nada. Claro. Você tem apenas que repassar o conteúdo, e isso inclui Marx, inclui Adam Smith, inclui, enfim, uma série de pensadores. Mas a minha preocupação e a gente tem pouco tempo, eu gostaria que o senhor fosse sucinto agora, apesar da pergunta ser complexa, eu preciso que a gente entenda o seguinte: não é possível a gente superar esses dilemas através do diálogo, mesmo que seja um diálogo cansativo? Quais dilemas? Todos esses que eu estou mencionando agora. Ou seja, toda essa discussão cultural, ideológica, tentar travar
o foco em algo que seja positivo, tanto para a Europa, quanto para os Estados Unidos, como para a América Latina, como para a África, que é o desenvolvimento sustentável. Sabe quem eu acho que tem mais, como eu posso dizer, razão em toda essa história? Os verdes. Né? Querem justiça social, querem um desenvolvimento sustentável, né? E querem uma Europa lúcida. Basicamente é isso que eles querem. Sim. Bom, eu quero um Brasil lúcido também. Sim. Né? O senhor não acha que é possível construir isso através do diálogo? Sim, é possível, claro. Mas, acima de tudo, não através de inverdades. Sim, lógico. Não é? Não basta dizer que a gente não concorda com determinadas abordagens, né? A gente tem que, no plano político, a gente também tem que demonstrar. A eficácia de um projeto político, ela demonstra alguma materialidade. Então não basta eleger uma dúzia, centenas ou não sei quantos parlamentares, seja na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, pautados em inverdades, em assombração. Sim, isso é verdade. Não é? Então é essa a questão central. E aí é preciso dizer que campanhas orquestradas com muito dinheiro, essa história de que as campanhas pautadas na internet, pautadas em WhatsApp, elas são gratuitas, é uma inverdade. Isso ainda vai sair. Ainda vai ter desdobramento isso, né? No Brasil. Na Inglaterra, hoje, eles pensam um mecanismo de controle das redes sociais, controle social das redes, de que não se pode mais usar para divulgar inverdades. Eles estão criando uma legislação para isso, não é? Se você traz esse debate no Brasil, e desde quando que eles estão criando isso? Depois dessa experiência desastrosa da saída da zona do euro, que foi um plebiscito aberto e uma parcela expressiva embarcou numa campanha pautada por falsas promessas. E agora eles estão buscando mecanismo para legalizar, para criar algum controle social em torno do que se veicula e como se veicula. Não é? Se você traz esse debate para o Brasil, o que muita gente que ainda hoje vive em torno de inverdades vai dizer? De que nós queremos censura, de que determinado grupo quer censura, de que determinado setor quer censura, de que determinado governo quer censura. Não é? A pergunta é, talvez as experiências dos outros países servem para a gente ver algumas coisas. E o caso da Inglaterra é um exemplo disso. Não é? Esse mesmo debate não se faz nos Estados Unidos, ou se faz em grau muito menor em relação à eleição norte-americana. Não é? Então, talvez algumas experiências nos ajudem. Agora, você tem razão que é preciso mecanismo de política de imigração, mas eles têm. E não me cabe avaliar porque, às vezes, em que eu vou para a Europa, eu vou como visitante, pesquisador, turista. Então, não me cabe avaliar isso, porque eu não estou lá para disputar e discutir essas políticas. Mas o Brasil, diferente, nós precisamos ter referências. Não é? Então, por exemplo, quando a gente diz que os australianos podem vir para cá sem visto, é razoável que os australianos deem a contrapartida e digam que a gente também pode ir. Perfeito. E essa referência de valorização do cidadão brasileiro é o mínimo que se espera de um governo. E não é isso que a gente está vendo. Né? Então, nós temos que ter referências, Ney, mas fundamentalmente a gente também precisa nos orientar também por experiências de outros países. Né? E essa questão ambiental é uma delas. O Brasil tem um potencial de recursos naturais que possibilita tranquilamente olhar à frente e dizer que se nós preservarmos, nós vamos ter um futuro muito promissor do ponto de vista social, econômico, ambiental, de qualidade de vida, mas que se a gente continuar essa destruição com liberação do que tem aí para destruir, seja através de agrotóxicos, seja contaminando a água que está aí como reserva natural, dentre inúmeras outras ações, infelizmente, esse não promete um futuro para as próximas gerações brasileiras. Então essa é a preocupação. Então você tem razão que olhar a qualidade de vida, preservação e desenvolvimento sustentável é uma preocupação que deve hoje cada vez mais pautar as escolas, pautar a educação familiar, pautar os mais diversos espaços onde a gente vive. E isso é democracia. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião, um bloco de considerações finais. Comigo no estúdio está o professor Sérgio Gadini, do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor também do curso de mestrado em jornalismo da UEPG, com doutorado na área,
um profundo conhecedor de política internacional e política nacional. O tema de hoje, eleições europeias. Professor, obrigado pela sugestão do tema, obrigado por ter nos alertado sobre os reflexos das eleições no Parlamento Europeu em relação ao resto do mundo, também na América Latina, Brasil, Paraná, Ponta Grossa. E eu preciso aqui lhe fazer uma pergunta. Nós devemos acompanhar os próximos passos desse parlamento, desse novo Parlamento Europeu, para saber exatamente que tipo de reflexos as ações e decisões desses parlamentares podem ter ao redor do mundo? Sem dúvida, né? É importantíssimo que hoje todo mundo não, mas pelos dados, mais de 80% da população tem acesso à internet, por celular, enfim, não é? Cerca de 80% da população brasileira, né? E aí quem tem acesso pode ler acompanhar esse andamento através de textos, vídeos, não é? E não só em relação à Europa, né? Aos Estados Unidos, ao mundo árabe, não é? A China, a Índia. Quanto mais a gente tiver informação de como os grupos, partidos, países e as pessoas do mundo todo pensam e fazem política, seguramente mais a gente vai ficar tranquilo em fazer determinadas escolhas, não é? Porque a informação, o conhecimento devem ser partilhados e esse princípio universal da ciência, ele nos ajuda. Então a gente tem que usar a internet, tentar usar na medida do possível para essas coisas boas, que nos tornam informados mesmo, que nos tornam de fato cidadãos globais na lógica da informação. A gente consegue acompanhar hoje o mundo todo. E é uma oportunidade, se a gente perder menos tempo com algumas brincadeiras de internet ou alguns jogos eventualmente, a gente pode acompanhar muito mais, em poucos minutos, poucas horas, o que acontece no mundo, que vai nos dar uma clareza de que alguns países, alguns blocos econômicos têm determinadas ações no que a gente pode se inspirar e em outras no que a gente não pode se inspirar, não é? Eu agradeço a oportunidade, esse diálogo muito tranquilo, é uma satisfação estar aqui no Opinião. Muito grato, Ney. Muito obrigado, professor, e muito obrigado a você que estava me acompanhando até agora. Nós encerramos o programa por aqui e voltamos na semana que vem.